Olá, sejam muito bem-vindos à minha entrevista. Hoje irei entrevistar o senhor Márcio Ventura, que foi aviador e aposentado e tem 78 anos. Vamos começar essa entrevista. Seja muito bem-vindo, Márcio. Espero que esteja bem e vamos começar. Primeiro, vamos começar fazendo a primeira pergunta. Como era sua relação com a rádio na infância e na juventude? Cat, é um prazer estar aqui respondendo as perguntas que você está interessada na entrevista e eu posso falar alguma coisa da época da minha infância, de criança ainda, quando eu ouvia rádio com a minha família, né? Eu era 10 anos, por nessa época de 10 anos é que eu me recordo, mas eu estou disponível aqui para atender as suas perguntas, pois não? E como é que eram esses momentos em família que você ouvia o rádio? É, em várias situações, né? O meu pai, né, como dono da casa, ele que controlava o rádio, minha mãe, a gente criança nessa época, na hora do almoço, a gente ouvia a rádio, tinha os horários, não ficava ouvindo o rádio o dia inteiro, né? No horário do almoço, na janta, após a janta, né, assistia os programas. Mas pode fazer outras perguntas aí. E você ouvia principalmente na infância e na juventude, certo? Não, na juventude não. Na juventude eu já não participava mais, porque aí já o rádio já tinha ficado já mais para trás e já era o advento da televisão em preto e branco. A televisão em preto e branco começando no Brasil. Já tinha, mas meu pai, por questões de posse, ele não tinha televisão. Né? A televisão no início é para quem tinha dinheiro, quem pudesse comprar uma televisão em preto e branco, só que havia naquela época. Mas a gente ouvia a rádio. Eu posso falar alguma coisa do rádio antes, porque com 18 anos eu saio de casa e vou para o Exército Brasileiro, depois a Aeronáutica. E aí eu sigo meus caminhos e eu saio da minha família, entendeu? Mas eu posso falar alguma coisa para você, pode fazer as perguntas que você está interessada em relação ao rádio, que foi a minha infância, né? Até os 17, 16, 17 anos. Pois não. E do que você mais gostava do rádio de antigamente? Bom, eu posso falar o que eu me lembro, né? Que como criança, meu pai, a gente se reunia após, principalmente o jantar, né? E aí nós tínhamos os programas que eram as novelas que o rádio transmitia. E eu sei de cor algumas novelas que eu vou te falar agora, né? Vamos dizer assim, 6 horas da tarde a gente ouvia o barulho no rádio, o dindom anunciando 6 horas e o início da reza Ave Maria, né? Que a gente ouvia Ave Maria pelo rádio. E aí, depois da Ave Maria, que eu me recordo, eu estou me lembrando das coisas de criança, então muita coisa eu não me lembro. Aí, às 6h30, começava uma novela chamada O Anjo. Era uma novela de detetive particular. Detetive, de aventura com detetive. 6 horas, 6h30, que era Sim, que o interessante. que era a novela. E aí, depois dessa, vinha a novela que me interessava, que nessa fase eu tinha, digamos, 12, 13, 14 anos, não sei exatamente, era a novela Jerônimo, o Herói do Sertão. O Jerônimo é equivalente ao Zorro, né, americano, que a gente vê em filme, era equivalente ao Zorro. O Jerônimo, né, com aquela roupa preta, igual o Zorro. O ajudante dele era o Moleque Saci, era uma novela de faroeste. Era uma novela de faroeste brasileira, né? Com o Jerônimo, que era um ator muito conhecido, que eu não sei o nome agora, não me lembro mais, né? Era o Jerônimo, Moleque Saci. Então essa novela era muito importante para mim. Meu pai e minha mãe não gostavam. Eles já assistiam a outra novela depois tinha um repórter Esso, eu me lembro do... Como é que é o nome dele que eu falei, que eu esqueci? O Heron Domingues. Heron Domingues era o repórter Esso, equivale ao Jornal Nacional de hoje, né?
que a gente vê na televisão, o Jornal Nacional, 8, 8 e meia, aí tinha o Heron Domingues, tinha um noticiário nesse horário, e depois vinha a novela mais famosa que o Brasil todo assistia, ouvia pelo rádio. A novela chamava-se A Noiva das... Das trevas. A Noiva das Trevas, isso. É que eu tô me lembrando, é por causa tinha uma outra novela que me vem à cabeça agora, mas eu vou tentar lembrar, talvez no final da entrevista eu lembre o nome da novela. Era uma novela famosa que o Brasil todo ouvia, A Noiva das Trevas. Meu pai, minha mãe, né, a família toda reunida, e a gente, garoto, eu e meus irmãos, a gente assistia, ouvia pelo rádio a novela também, entendeu? Mas é isso. O que mais aí que você... E de comerciais de rádio, você se lembra? Como? Comerciais. Ah, tinha comerciais, mas eu não me lembro. Glostora para o cabelo, propaganda do Glostora para cabelo, né? Graxa para sapato, graxa Nugget, Nugget para sapato, de banha. Tinha muita propaganda da banha, né? Não se falava em óleo de soja, era banha para fazer comida. Aí você comprava a banha, existia a Casa da Banha antigamente. E aí você. E tinha em supermercado também. Aí a banha você usava ela para comida, no lugar da soja. Não tinha soja, não tinha óleo. Era a banha que a gente usava, entendeu? E aí eu tô dizendo por causa das propagandas. Tinha propaganda de banha, de tudo quanto é tipo. Você se lembra como era o primeiro aparelho de rádio que você teve na sua casa? Meu pai, naquela época, né, e não era todo mundo que tinha rádio, não, viu? Aí meu pai tinha um rádio famoso na época, o RCA Victor. Era a marca dele, RCA Victor, que, se eu não me engano, era fabricado em Recife, durante 1920, 1930. Foi quando começou a fabricar em Recife o RCA, o rádio chamado RCA, que tinha o símbolo, era um cachorrinho e um alto-falante grande, e o cachorrinho ficava ouvindo o alto-falante. O cachorrinho ficava sentado, ouvindo aquele alto-falante assim, grande, um alto-falante grande, e o cachorrinho sentado com a cabeça assim virada, ouvindo o rádio. E era a propaganda do RCA, que era a fábrica do RCA Victor, que era o rádio. E o que mais de marcante você ouviu pelo rádio? Algum acontecimento histórico? Aí é uma coisa boa para eu te falar do futebol, né? Eu assisti pelo rádio, eu e meu pai principalmente. Minha mãe não gostava de futebol. Eu e meu pai, nós ouvíamos a Copa de 1958, o primeiro campeonato que o Brasil ganhou na Suécia. E eu assisti pelo rádio junto com meu pai. O Pelé jogou e o Pelé tinha 17 anos. Que legal! Pelé é um garotinho, um garoto novo, né? E aí você vê a turma que depois, pela televisão, nós assistimos em 1970, né, quando foi tricampeão, o Brasil tricampeão, aqueles jogadores todos, a maioria deles, participou em 1958 do primeiro campeonato que o Brasil ganhou na Suécia. Sim, que interessante. E para finalizar, você ainda escuta a rádio ultimamente? Como é a sua relação com a rádio ultimamente? Eu escuto e gosto de rádio, né? Eu tenho o Transamérica, um rádio famoso que até o André, meu filho, comprou. O Transamérica é um rádio até raro, que você procura hoje em locais aí de... Né, tem um nome, como que tem a coisa escondida, como é que é o nome? Que a gente procura coisas antigas, de antiguidade, né? Loja de antiguidade. Esse Rádio Transamérica é um rádio grande assim, né? Uns 50, 60 centímetros, grande, e é um rádio famoso. Eu tenho esse e tenho vários, porque eu convivi com rádio na minha infância, então eu tenho vários rádios. Eu tenho esse RCA, não o do meu pai, mas eu tenho o outro que eu comprei depois, né, em 1970. Esse rádio eu tenho ele até hoje, funciona. Rádio RCA. É um rádio RCA.
da Sim. mesma fábrica que meu pai naquela época tinha, só que o dele era mais antigo, né? Porque eu era criança, eu não tinha rádio, né? Eu comprei esse rádio depois que eu casei, né? Sim. 1970, aí eu comprei esse rádio. Então, eu tenho, e hoje eu assisto, eu ouço rádio, Sim. principalmente noticiário, eu gosto de noticiário, né? Sim. Algumas rádios de música, Uhum. Antena 1, que é a rádio de música, Sim. Transamérica, tem rádios de música, né, que nós temos hoje em dia, eu gosto de ouvir. E de noticiário, tipo a CBN, né, CBN Sim. 90,5, Uhum. 94,7 e Antena 1, é rádio FM. Eu costumo sempre ouvir a Antena 1 e as outras que eu te falei, Transamérica, e outras que eu não me lembro o nome todas. E você sabe o que que é podcast? Você escuta podcast? Não, não, aí as coisas novas de tecnologia eu desconheço e não. Eu ouço rádio, como digo, na minha hora de folga, principalmente à noite ou fim de semana, é a parte que toca noticiário e Sim. música também, eu gosto de ouvir nessas rádios que eu já te falei, e noticiário, né? Na Band News, Sim. a Jovem Pan, eu gosto de Sim. ouvir noticiário, entendeu? E outras rádios. Bom, foi isso. Muito obrigada pela presença na nossa entrevista. Espero que tenha gostado. E obrigada por ter participado. Tchau. Tá bom. Obrigada, ouvintes. Obrigado. Tá bom, obrigado pela entrevista. Felicidades para você, ô Cat. Obrigada. Tchau, tchau. Iremos retomar aqui porque o nosso entrevistado lembrou de dois pontos importantes sobre a rádio. Vamos lá. Oi, Cat. É importante, eu tinha esquecido de te falar, mas é importante que coisas antigas do rádio que eu também, eu e minha família, nós escutávamos pelo rádio. Sábado à tarde tinha um programa do Flávio Cavalcante. Era um programa, se eu não me engano, na Rádio Tupi. A gente assistia e era um programa igual o que hoje tinha Silvio Santos, né? Uhum. Naquele tempo era o Flávio Cavalcante, e aí esse programa ficava a tarde toda de sábado, né? E no domingo de manhã era o Paulo Gracindo na Rádio Nacional, Uhum. tá? Era um programa também famoso no domingo Uhum. de manhã, iniciava ali pelas, eu não me recordo se é 9, 10 horas da manhã, e ia até a tarde, até altas, bem tarde, na parte da Uhum. tarde. Era o programa comandado pelo Paulo Gracindo, né, que é ator famoso, falecido, né, Uhum. mas é muito famoso, na Rádio Nacional. E esse programa era um programa assim que tomava o dia todo, né, e era Uhum. importante igual nos tempos atuais do Silvio Santos. É isso que eu queria complementar para você. Que interessante. Muito obrigada por ter lembrado. Espero que tenham gostado da entrevista. Tchau, tchau.